Olá, vencedores! Eu sou Lívia Biscotto, professora de português, e hoje vou falar sobre literatura para PMMG, sobre o livro Triste Fim de Policarpo Quaresma. Mas antes de começar, já curta o vídeo aqui embaixo, inscreva-se no canal, compartilhe com quem também vai fazer esta prova e não perca o curso completo de literatura para PMMG. O link está na descrição do vídeo. E esta aqui, gente, é uma aula de resumo da obra, tá? É uma aula 2 deste livro. Na aula 1 eu já falei sobre o autor, sobre o movimento literário, sobre o contexto histórico. Então, assista também a aula 1 sobre Policarpo Quaresma, tá? E não perca o curso, porque lá eu dou 7 aulas sobre este livro, 7 aulas sobre o Memórias Póstumas de Brás Cubas e ainda outras aulas de resoluções de questões, né, dos 2 livros, e também uma aula bônus de figuras de linguagem. Então, são conteúdos muito importantes para você garantir esses pontos de literatura na sua prova, tá? Você não pode perder mesmo. O link está aqui. Então, vamos lá para a nossa primeira parte, tá? Esse é um dos trechos, assim, que são mais importantes, porque eles nos revelam, né, como que era o nosso protagonista Policarpo Quaresma. No vídeo 1 sobre este livro aqui no canal, eu já falei para vocês que ele era um grande nacionalista, mas de uma forma ingênua, exagerada, né, quixotesca, né, que nos remete a Dom Quixote. Então, vamos lá. Policarpo era patriota. Nada de ambições políticas, então ambições políticas não, nem administrativas. O que Quaresma pensou, ou melhor, o que o patriotismo o fez pensar, foi num conhecimento inteiro do Brasil, levando-o a meditações sobre os seus recursos, para depois então apontar os remédios, as medidas progressivas, com pleno conhecimento de causa. Então Policarpo era um estudioso do Brasil. Ele tinha como se fosse uma biblioteca em casa, muitos livros, tá? E, inclusive, as pessoas não entendiam, porque a leitura era incomum na época. E apenas quem lia era quem tinha algum diploma. Achavam um absurdo que Policarpo Quaresma, que não era formado, tivesse livros, né? E tivesse esse hábito de ler. Vamos lá. Na repartição, né? No trabalho dele, ele era funcionário público, ele era subsecretário. Os pequenos empregados, amanuenses e escreventes, tendo notícia desse seu estudo do idioma tupiniquim, deram, não se sabe porquê, em chamá-lo Ubirajara. Descobriram que ele estava fazendo os estudos do Brasil e, mais do que isso, que ele estava estudando Tupi-Guarani. Então, deram esse apelido para ele para tentar pirraçá-lo, né? E depois, em uma determinada festa, existe essa fala aqui, ó. O Quaresma está doido, fez um ofício em Tupi e mandou ao ministro. Então, ele estava traduzindo, né, para praticar o idioma, estava traduzindo um ofício e, por distração, acabou enviando, né? E aí que realmente todo mundo começou a pensar que ele estava cada vez mais doido, né? Mais exagerado. Ele começou a aprender violão também, né? O primeiro capítulo do livro é esse, a lição de violão, que era um instrumento marginalizado na época, mas ele queria aprender as modinhas brasileiras, né? A cultura brasileira, só que não era compreendido. Então, vejamos. Certo de que esse aqui é um trecho de um requerimento que ele envia. Tá? Certo de que a língua portuguesa é emprestada ao Brasil, vem pedir, né? Ele começa assim, né? Policarpo Quaresma, funcionário público. Certo de que a língua portuguesa é emprestada ao Brasil, vem pedir que o Congresso Nacional decrete o Tupi-Guarani como língua oficial e nacional do povo brasileiro. Lembrar que a língua, né, vale lembrar que a língua é a mais alta manifestação de inteligência de um povo. É a sua criação mais viva e original.
e, portanto, a emancipação política do país requer como complemento e consequência a sua emancipação idiomática. Então, né, além do ofício em tupi, veio esse requerimento em que ele fez esse pedido oficialmente e foi a gota d'água. Mandaram nosso querido protagonista para o hospício. Então, o final da primeira parte já traz essa informação, né? O hospício é assim uma sepultura em vida, um semi-enterramento do espírito. Então, diziam, né? Às vezes é melhor morrer do que ir ao manicômio, né? Como em todas as portas dos nossos infernos sociais, havia de toda a gente, de várias condições, nascimentos e fortunas. Não é só a morte que nivela. A loucura, o crime e a moléstia, né, a doença, façam também a sua rasoura pelas distinções que inventamos. Então, essa é uma crítica à sociedade também, né? Parece que existem certas diferenças, né, de classes sociais, mas, na verdade, em situações extremas, todos ficam nivelados. Porque na morte somos todos iguais, na doença, né, no crime e na loucura. Aí já não é diferença. Depois vão citar, né, os feios, os bonitos, os ricos e os pobres, todos, né, são iguais na sua tristeza, no seu sofrimento. E chegamos à segunda parte do livro. Gente, é claro que, né, não consigo falar de tudo. Existem outras tramas e subtramas, vários personagens que não vou dar conta de abordar e por isso mesmo estão no curso completo, tá? Cujo link está na descrição do vídeo, viu? Mas vamos lá, seguindo o nosso fluxo das ideias principais do que vai acontecendo com o protagonista. Então, na segunda parte, aí é que ele passou alguns meses, quase um ano no hospício e sai de lá muito triste e depois sua afilhada Olga sugere que ele vá para um sítio. E é isso que ele faz. E foi obedecendo a essa ordem de ideias que comprou aquele sítio, cujo nome, Sossego, cabia tão bem à nova vida que adotara, após a tempestade que sacudira sua vida durante quase um ano. A tempestade foi o hospício que nós acabamos de falar, né? Na nossa terra, aí eu coloco isso aqui para indicar que houve um corte de um trecho, né? E aí veio a visita de um tenente, Antonino, e durante a conversa existe essa frase: na nossa terra não se vive senão de política. Fora disso, babau. E o major ficou a pensar no interesse estranho que essa gente punha nas lutas políticas. E existe uma certa reflexão porque as pessoas estavam brigando devido a uma rixa que havia entre os dois lados políticos ali daquela comunidade, né? Ele estava ali no meio rural, nesse sítio do Sossego, e de vez em quando recebia visitas de um lado, do outro, né, para ver se ele apoiava algum certo candidato, e ele queria ficar neutro, ele não queria se meter nisso. Para ele, né, não tinha a ver com ele aquilo. Mas aí falou, né, não tem como viver se não for de política. A gente já começa a ver certos apadrinhamentos, certas injustiças e perseguições políticas, né? Então, a gente vê as denúncias das irregularidades e perseguições, tá? Nós vamos lembrar que nós temos o Lima Barreto, que é o autor, no pré-realismo, que já começa a fazer parte dessas denúncias sociais. Então, ele trabalha nessa linha, cita a discriminação, o preconceito, o racismo, trata a vida na pobreza do subúrbio e vários outros problemas sociais. E agora chegamos a um ponto-chave também da nossa segunda parte, né? Sabemos que ele está no sítio, o Policarpo Quaresma tenta fazer algumas culturas, algumas plantações, né? Cria alguns bichos, porque ele quer provar que a Terra é a melhor de todas, né? Que o Brasil é o melhor país de todos. E aí ele quer ter sucesso. Mas o que impede esse sucesso, além de doenças, né, que atingem animais, são as formigas, que
que acabavam com as plantações. Então, eram formigas, né, que por um buraco no assoalho lhe tinham invadido a despensa. Quis afugentá-las. Matou 1, 2, 10, 20, 100. Mas eram milhares. E cada vez mais o exército aumentava. Então, ele estava vendo que não havia como ganhar essa guerra, né? Como era possível fazer prosperar a agricultura com tantas barreiras, né, tantas dificuldades, e ainda os impostos, né? Se ao monopólio dos atravessadores do rio se juntavam as exações, as exigências do Estado, como era possível tirar da terra a remuneração consoladora? Então, ele estava falando aqui, na verdade, por causa de perseguição política, inclusive, ele foi multado. Ele recebeu uma multa por não ter feito o pagamento de impostos devidamente, mesmo que ele estivesse comercializando poucas coisas ali no meio rural, né? E ele começa a ver que isso é um empecilho, né? É burocrático, e vê que, se for dessa forma, não há como haver prosperidade no campo, porque as coisas já são muito difíceis, o lucro já é baixo, e se houver esses impostos, aí que o lucro vai ser zero, né? Então, ele começa a fazer alguma coisa sobre isso. Ele quer sugerir uma mudança, né? E ele começa a escrever uma carta, né, para enviar ao presidente, depois sugerindo mudanças. Aí aqui, abriu o jornal e logo deu com a notícia de que os navios da esquadra se haviam insurgido, se revoltado, né, e intimado ao presidente a sair do poder. Os seus olhos brilhavam de esperança. Chegou ao telégrafo e escreveu: Marechal Floriano, Rio, peço energia, sigo já. Quaresma. Então, ele já havia se encontrado com o Marechal Floriano Peixoto, que era o presidente da época, né? Então, eles já haviam conversado em algum momento, e ele tinha por Floriano Peixoto uma profunda admiração. Porém, o Lima Barreto, o narrador, fazia críticas ao presidente. Falava que o presidente não tinha capacidade intelectual, né? Falava que o presidente era preguiçoso, que era isso, que era aquilo. Mas Quaresma, na sua ingenuidade, no seu patriotismo cego, não via isso. Ele queria defender a pátria, se colocar à disposição do presidente, né, para defender, tá? E aí, o que era esse movimento? É a revolta da Armada. E é um movimento, é uma revolta que aconteceu. Então, são personagens fictícios no geral, né? Que Quaresma era um personagem fictício, e ele tem o seu compadre Coleone, ele tem o seu professor de violão, Ricardo Coração dos Outros, ele tem a sua afilhada Olga. Então, essa história é fictícia, mas o presidente existiu, essa luta, né, essa revolta existiu também. Então, é algo que tem esses ganchos com a realidade, né? Não é uma ficção em um mundo totalmente inventado, tem referências históricas reais, tá? Então, nós temos essa informação. A revolta da Armada tem a ver com a Marinha, né? Olha só, os navios, a Marinha. Por quê? Havia uma discussão, porque quem estava no poder, né, nessa República da Espada, era o exército, né? Tinha Deodoro da Fonseca, agora Floriano Peixoto, e a Marinha estava de lado e não gostou dessa situação, né? Queria também participar ali da política. É por isso que surgiu essa briga. Vamos à terceira parte, então, né? Aproveitar os dias até para redigir um memorial, né, que ia entregar para Floriano, né? Quaresma redigiu. Nele expunham-se as medidas necessárias para o levantamento da agricultura, né? Nós vimos que ele estava profundamente frustrado e ele resolve escrever com alguns conselhos, orientações para que isso melhore.
E depois, quando ele encontra Marechal Floriano Peixoto, de fato, ele toca no assunto, né? Ele fala: vê, Vossa Excelência, como é fácil erguer este país, desde que se corrijam os erros de uma legislação defeituosa e inadaptável às condições do país. Floriano já ouvia Quaresma muito aborrecido, né? E termina com: você, Quaresma, é um visionário. Pessoal, olha só, né? Não fica parecendo que é algo positivo, mas na verdade Floriano estava muito chateado, né? Ele não queria ouvir as críticas, ele não ligava, né? Ai, como que... Lógico que ele não estava com vontade de acabar com os impostos, né? Como o Quaresma estava sugerindo. E aí, no início, a revolta assustou a população, né? Eram tiros, eram canhões, né? Porque tinham os navios. Mas depois, ó, com o tempo, a revolta passou a ser uma festa, um divertimento da cidade, né? Virou rotina. Quando se anunciava um bombardeio, num segundo, o terraço do passeio público se enchia. Então, todo mundo queria ver como é que ia ser, né? Os tiros mais erravam do que acertavam, né? Quase nunca pegavam corretamente. O fim do levante, porém, né, depois de um tempo, o fim do levante foi um alívio. A coisa já estava ficando monótona, né, repetitiva. E o Marechal ganhou feições sobre-humanas com a vitória. Então ele foi muito admirado, né, visto como forte, né, ganhou o apelido de Marechal de Ferro, depois de ter ganhado, né, reprimido essa revolta. E depois de tudo, Policarpo Quaresma ficou um pouco arrependido disso. Ele foi brigar, ele foi para a luta, se colocou à disposição e teve o papel de major de verdade. Vamos lembrar que ele era chamado de major desde o início, mas era um apelido, né? Ele não era militar. Inclusive, ele até queria ser, mas que banca, meu Deus, banca de concurso. A junta médica lá do Exército considerou que ele, pela saúde, não era apto. E aí ele não pôde ir para a carreira militar de fato, mas recebeu esse nome de major. E aí agora ele finalmente foi major, né? E o Ricardo Coração dos Outros trabalhou também como um cabo do Exército, tá? E eles foram lutar, ele se feriu, mas não muito, matou outras pessoas, depois ficou abismado, né? Se arrependeu, falou: meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Né? Ele realmente não estava achando justo tudo aquilo, ele viu o horror da guerra, mas depois de tudo, ele queria só o seu sossego, né? Queria voltar para o seu sítio, porém o presidente pediu que ele fosse para uma ilha para exercer um papel de carcereiro, e ele, muito solícito, acata essa ordem, né? Mas não feliz. Policarpo aceitou com repugnância, né? Então, com tristeza, o papel de carcereiro, pois na Ilha das Enxadas estavam depositados os marinheiros prisioneiros. Os seus tormentos da alma mais cresceram com o exercício de tal função. Quase os não olhava, tinha vexame, né? Tinha vergonha, piedade, parecia-lhe que dentre eles um conhecia o segredo de sua consciência. Aí ele começou a ver o quanto, né, a maioria era inocente, estava ali, não sabia o que estava fazendo, estava cumprindo ordens, eram muito novos, né, e ele ficou remoendo essa culpa, né. Só que depois, né, o que acontece? Ele recebe uma visitinha de algumas pessoas que ele não consegue entender direito quem, mas depois nós conseguimos notar que são mandados pelo governo para pegar alguns daqueles prisioneiros e depois mandar matar, tá? E ele fica revoltado, quando ele entende, quando cai a ficha, né, ele fica profundamente revoltado com isso, escreve uma carta contando, denunciando essa situação para Floriano Peixoto. E isso rende para ele uma prisão. Vejamos. Como lhe parecia ilógico que ele mesmo, né, ilógico com ele mesmo, estar ali metido naquele estreito calabouço, né, naquela prisão.
pois ele, o Quaresma plácido, né, ou seja, calmo, o Quaresma de tão profundos pensamentos patrióticos, nacionalistas, merecia aquele triste fim? O triste fim de Policarpo Quaresma, né? Ele atribuía a prisão à carta que escrevera ao presidente protestando contra a cena que presenciara na véspera. Aquela leva de desgraçados a sair assim a deshoras, escolhidos a esmo para uma carniçaria, né, distante, né, para falar a fundo a todos os seus sentimentos. Pusera diante de seus olhos todos os seus princípios morais. Nós temos de lembrar que o Policarpo é sempre descrito pelo autor como sendo uma pessoa de bom coração, de muitos princípios. Então, se ele presenciou algo que considerou injustiça, ele não ia ficar calado. Ele escreveu uma carta mesmo porque ele não sabia que o Floriano Peixoto havia mandado ou estava ciente do que estava acontecendo, né? Porque imagina, ele admirava essa pessoa, ele admirava o seu presidente, achava que ele era, nossa, tudo de bom. Então ele não esperava esse tipo de injustiça. Mas, na verdade, ele viu o quanto foram impiedosos com ele, né? Sem gratidão nenhuma. Ricardo, né, o seu amigo, seu professor de violão, que está na história desde o capítulo 1, soubera de sua prisão e procurava soltá-lo. Ele, na verdade, tinha sido condenado à pena de morte, tá? A Vitória tinha feito os vitoriosos inclementes, ou seja, sem piedade, sem dó, né, sem clemência, e ferozes. E aquele protesto, né, aquela carta de Quaresma, soou entre eles como um desejo de diminuir o valor das vantagens alcançadas, né? Era como se ele fosse um traidor daquilo. Ele, então, ele que eu estou falando é Ricardo, ele procurou a ajuda de muita gente que conhecia Quaresma. Ninguém quis ajudar. Ricardo, inclusive, ficou extremamente desiludido com a humanidade, né? Ele falou, meu Deus, não existe bondade nessa terra. Aí ele se lembrou de Olga, a afilhada, que era a pessoa mais próxima de Floriano, não, mais próxima de Quaresma, tá? E ele foi pedir ajuda e ela aceitou. Então, ele pensou com admiração naquela moça que por simples amizade se dava a tão arriscado sacrifício. Olga falou aos contínuos, né, chegando lá no local em que estava Floriano e estava perto lá de onde ele estava, de onde Quaresma estava preso, né, pedindo para ser recebida pelo marechal, para fazer o pedido, né, de soltura. Foi inútil. E é nesse contexto que o nosso livro acaba. Não é com essa frase, né? Foi inútil. Depois ainda tem uma frasezinha de que Olga está retornando para se encontrar com o Ricardo, né? Mas é aí que o livro acaba. Não é narrada literalmente a morte, o fuzilamento, enfim. Mas nós sabemos então que existe essa tragédia no final. E assim nós vemos, né, por que o livro é chamado Triste Fim de Policarpo Quaresma, né? Ele passou a vida inteira se dedicando ao Brasil, né, e depois é condenado pelo próprio Brasil, né, pelo presidente que representa o Brasil, né? Então, essa é a contradição. E enquanto ele está lá preso, ele começa a refletir, começa a remoer aquilo, rever as suas atitudes durante a vida e fala, meu Deus, o que eu fiz? Eu não me dediquei a mais nada, eu passei minha mocidade, minha idade adulta e passei a vida inteira, né, só me dedicando aos estudos, tentando ajudar a pátria, né? Então, no primeiro capítulo, ele tenta resgatar pela cultura. No segundo capítulo, ele tenta resgatar pela agricultura. E no terceiro capítulo, ele tenta resgatar pela luta, né? Então, no primeiro, ele vai para a música, né, para o violão, ele vai ver a questão dos hábitos e do idioma tupi. Então, tá na cultura. No segundo capítulo, em que ele vai para o sítio, né, ele tenta cultivar algumas coisas, né, ele tenta interagir com a terra, né, até descobrir a peste, descobrir as formigas, né, e os impostos e a perseguição política. Então,
nós vemos aí que esse resgate pela agricultura também não funcionou. E depois, na terceira parte, nós temos a última tentativa dele, que é resgatar a honra do país no meio desta guerra, desta revolta da Armada, né, em que ele se coloca à disposição para lutar, mesmo não sendo muito novinho, né, ele tinha mais de 40 anos, mas se dispõe a lutar para fazer esse sacrifício pelo país e no final, né, o sacrificado foi ele, e ele fica remoendo, né, que ele não fez mais nada, ele não constituiu família, ele não teve filhos, a troco de nada, né? Então ele olha para trás e se arrepende daquela vida, mas era tarde. Então esse é o seu triste fim. Espero que vocês tenham gostado dessa breve explicação, mas isso não substitui um estudo mais detalhado, então não percam o curso completo de literatura para PMMG, que tem tudo sobre Triste Fim de Policarpo Quaresma e Memórias Póstumas de Brás Cubas. Não só com a explicação da obra, com resumo, mas também muitas resoluções de questões em vídeo, tá? Resolução de questões de concursos, para você ver tudo na prática, e ainda tem uma aula bônus sobre figuras de linguagem, tudo aí para você tirar uma ótima nota em literatura no seu concurso. Então, não perca, o link está aqui na descrição do vídeo. E claro, curta esse vídeo, inscreva-se no canal para não perder os próximos conteúdos. Até mais!